Esse tipo de abordagem que a gente vai fazer não é geralmente o tipo de abordagem que se faz no estudo bíblico, né? Um estudo bíblico padrão, tradicional, talvez, da igreja, é o que a gente chama de teologia sistemática. O que isso quer dizer? Você pega a Bíblia, que é um livro gigantesco, né? E você vai sistematizar os temas, ou seja, o que a Bíblia diz sobre salvação, amor, né? Então, aí você vai pegar versos em toda a Bíblia ali e vai tentar ver o que o todo da Bíblia está falando sobre aquele tópico específico. Isso é sistematizar, certo? Então, você vai fazer um estudo bíblico padrão, batismo, morte, salvação, pecado, dízimo, o dia de descanso, o estado dos mortos. Cada um desses estudos vai pegar vários versos ali. Só que assim, fica uma coisa, embora seja extremamente necessário você entender essas coisas, fica uma coisa meio desconexa do que de fato a Bíblia está propondo quando ela diz respeito ao relacionamento que você vai ter com ela no estudo. E parece que não é uma coisa que você vai conseguir repetir depois. A abordagem que a gente vai ter aqui é o que a gente chama de teologia bíblica, ou teologia narrativa. Ou seja, a gente vai observar a Bíblia como uma história só, basicamente. Qual que é a história da Bíblia? Qual que é o cerne da narrativa bíblica? Para que quando você for abrir e ler sua Bíblia, a nossa ideia assim, é que a gente possa ter uma visão panorâmica de toda a história bíblica, dos seus temas principais, dos seus padrões, das suas repetições. Porque assim, a Bíblia, a gente vai ver um pouco mais disso, ela é um livro extremamente assim, projetado, sabe? Ela foi toda desenhada, ela foi toda selecionada, toda organizada pelos seus autores, por o que a gente chama de escribas, né? Que eram os responsáveis por cuidar do texto bíblico naquela época. Eles foram, ao longo de séculos, milênios, organizando isso para que essa mensagem fosse coesa, essa história fosse extremamente direta ao ponto do que a gente precisa saber e refletir, né? Então, a abordagem que a gente vai fazer aqui é essa, é tentar enxergar essa história como um todo, para que quando você vai estudar sua Bíblia, quando você for ler sua Bíblia, independente de onde você vai ler, Salmos, Provérbios, ou Êxodo, Levítico, ou então, vou lá para Paulo, não sei o quê, você consiga se situar na história e saber assim, peraí, o que veio antes, o que vem depois, onde é que eu estou situado e o que isso muda na relação minha com o texto. O grande problema, não da teologia sistemática, mas de quem aborda a teologia sistemática é não considerar que a Bíblia é um livro de história. Então, às vezes, você está estudando um tema como o amor ou a salvação. E aí você vai num determinado texto bíblico, por exemplo, que é Salmos. E aí você pinça de lá um verso que fala sobre o que você acha que tem a ver com o tema que você está discutindo. Só que, por exemplo, às vezes você não vai considerar que o Salmos é um livro poético. Ele foi escrito por Davi numa situação, às vezes de perigo, às vezes de arrependimento, né? Ele é uma poesia, portanto você não lê uma poesia como você lê, por exemplo, uma receita de bolo ou uma bula de remédio, né? Você não chega lá e lê uma poesia como se fosse o jornal do dia ali, que você acabou de chegar na sua, né? Você pegou lá na banca ou acessou a internet e tal. E assim, as histórias, assim, os discursos, as leis, cada um tem uma forma de olhar. E quando você compreende tudo isso dentro do panorama da história bíblica, vai ficando um pouco mais direto, um pouco mais preciso da gente poder abordar esse tipo de coisa e facilitar na hora do estudo. Por exemplo, tem esse termo fundamentos, né, é bem interessante. Quando você está falando do futebol, né, que o brasileiro gosta muito de futebol, você tem um jogador que, por exemplo, ele pulou a base, as categorias de base, né, as escolinhas de futebol. Lá a criança aprende a chutar, a passar, a ter visão de jogo, a ter estratégia, né? Então, ela fica várias vezes todo dia lá, só chutando pro gol, de várias posições, ou só passando, só aprendendo a dominar a bola. Isso é o que a gente chama de fundamentos. Fundamento de chute, de finalização, fundamento de cruzamento, fundamento de passe. E aí, quando uma criança ou um jogador ele pula essa etapa e ele vai pro futebol, um futebol muito intuitivo, e aí você percebe que assim, ele até tem uma noção de jogo, mas na hora de finalizar ele sempre falta uma técnica. Por quê? Porque falta o fundamento. Ele não treinou os fundamentos. E quando a gente vai ler a Bíblia, é a mesma coisa. Quando a gente não tem os fundamentos corretos para a leitura da Bíblia, a gente vai interpretar a Bíblia ao nosso bel prazer, impondo a nossa própria carga, a nossa própria experiência. E isso acontece com todo mundo, do leitor primário, assim, daquele que está começando a querer aprender a Bíblia, para o pregador mais experiente. O que existe de pregadores experientes no sentido da oratória, não do conteúdo, que abordam a Bíblia muitas vezes de uma forma sem os fundamentos corretos, o que vai acontecer? Ele é muito bom em falar, então ele vai falar e vai ser muito bonito o que ele falou. Só que se você começa a pegar o conteúdo bíblico e analisar o que ele falou, você vai ver que está faltando fundamento ali. Às vezes ele interpretou de um jeito que tem muito mais a ver com a experiência dele, com as técnicas dele de oratória, do que necessariamente com o conteúdo bíblico, certo? A ideia hoje, nessa primeira aula, é ser uma introdução, né? Uma introdução bem direta. Vou apresentar um pouquinho a ideia da teologia narrativa rapidamente, mostrar como é que a Bíblia é configurada, para a gente ter essa visão mais... Não sei se todo mundo aqui já usou o Google Maps? O Google Maps, todo mundo já usou, né? Então, você abre o Google Maps lá, e aí quando você abre, geralmente, na primeira vez, aparece o mapa do mundo todinho.
Então você consegue ver todo o planeta aberto ali. Aí eu falo assim, não, eu quero ver o Brasil. Aí ele vai dar um zoom e vai aproximar e você vai ver só o Brasil ali e o que tem em volta, né? Não, mas aí eu quero ver Belo Horizonte. Aí você aproxima lá de Belo Horizonte. Opa, Belo Horizonte. Mas eu quero ver a Savassi, especificamente a Savassi. Aí você dá um zoom no bairro ali. No bairro tem um lugar específico ali, aquele recorte. Até que você chega no endereço e hoje você ainda consegue, né, colocar lá para ver a rua. Você consegue observar a rua. Então, é esse movimento do zoom out para o zoom in. Você vai do todo para o específico. Então, hoje a gente vai ver uma introdução geral da Bíblia no zoom out. A gente vai ver o planeta, Bíblia. A história como um todo. E a gente vai, na segunda aula, fazer uma coisa meio ousada aqui, que a gente vai ver a história bíblica de uma vez. Juntos aqui, de Gênesis a Apocalipse. Obviamente, vai ser totalmente zoom out, certo? Então, a gente não vai ficar vendo endereço de rua. A gente vai ver os continentes, certo? E aí, conforme a gente for avançando nos próximos estudos, aí a gente vai visitando país por país, cidade por cidade. Claro, a gente não vai visitar bairros, né, nem cidades. Senão o nosso estudo aqui vai ser eterno, né? A gente vai ter o céu para isso, então tem tempo ainda, né? Eu espero, né, que todo mundo possa estar lá para a gente estudar junto para toda a eternidade. Mas, assim, a ideia é depois a gente ir visitando livro por livro e ver como é que cada um dos livros contribui para esse tema, para essa história e para o plano da salvação em geral. E alguns temas que vão, assim, sempre sendo ressaltados pela Bíblia, beleza? Então, essa primeira aula a gente vai ver basicamente essa introdução que eu falei sobre a história de Deus. Vou falar um pouquinho sobre a ideia de narrativa e a gente vai ver um pouco da estrutura da Bíblia e como é que ela se encaixa dentro desse panorama. Como é que você enxerga a Bíblia? Essa é a primeira pergunta, talvez reflexiva, para a gente começar esse estudo. Quando você teve seu primeiro impacto, ou sua primeira apresentação, sua primeira abordagem com a Bíblia, talvez você tenha tido alguma ideia pré-concebida. Por quê? Porque todos nós, para qualquer coisa, temos nossas pré-concepções, o que a gente chama de pré-conceitos, conceitos pré-estabelecidos, certo? Então, assim, talvez se você não cresceu num lar cristão, ou se você não era de igreja e passou a ser, ou se você cresceu na igreja, mas nunca foi muito de estudo e tal, depende de cada um do seu perfil, você vai ter um tipo de abordagem em relação ao que você pensa sobre a Bíblia. Se você cresceu, por exemplo, na igreja há muito tempo, né, talvez você fale assim, não, a Bíblia é um livro de regras para a humanidade. É o livro de como a gente deve viver. Ok. Não, a Bíblia é a história do sentido da vida. Ok. A Bíblia é um livro antigo, de sabedoria, assim, antiga, talvez de pessoas muito inteligentes. Muitas vezes, quando você não tem essa familiaridade com a Bíblia, você olha para ela e fala assim, não, é um livro grande, um livro complexo, cheio de histórias, assim, não, é um negócio confuso, né? Onde já se viu uma cobra falar, um jumento falar, uma baleia engolir um ser humano e o ser humano sair vivo. Ou então, assim, que história é essa aqui de massacrar populações inteiras? Então você começa a ler essas histórias sem uma conexão, sem uma visão do todo, e elas não parecem fazer muito sentido, né? Poemas complicadíssimos de ler, palavras que você não entende, conceitos muito antigos, sabe? De situações, de termos, de imagens que muitas vezes, assim, a gente olha e fala assim, mas o que isso significa? Por quê? Porque elas foram escritas há mais de milênio atrás, né? Ainda mais os discursos, algumas leis, você vai, por exemplo, para Levítico. Aí você começa a ler Levítico, nossa, é um desespero ler aquele livro, porque é uma confusão, assim, são leis esquisitas que não fazem o menor sentido hoje, aí você fala assim, tá, mas o que eu faço com isso, né? E aí é um monte de regras e leis, né, como a gente vê em Êxodo, Levítico, essa linguagem antiga, obscura, ainda mais por causa das traduções para o português que a gente tem, que geralmente são muito de um português muito mais antigo, e já é muito difícil, né? A gente está aqui num país que não fala a nossa língua, né? A gente está aprendendo a língua desse país, e às vezes você tem claramente na sua cabeça uma ideia que você quer passar e comunicar para alguém, né? E aí você vai falar inglês, e qual que é a palavra que eu uso para melhor descrever isso que eu quero falar? Às vezes eu estou conversando com alguém e a palavra não vem, ou tem essa palavra aqui, mas ela não passa exatamente o que eu quero passar. Então você imagina, assim, os tradutores, eles estão pegando uma língua que é uma língua extremamente limitada em termos de vocabulário, que é o hebraico. O hebraico ele tem pouquíssimos vocábulos, pouquíssimas palavras. Então uma palavra ela significa várias coisas. Ela carrega muitos conceitos em si. Ela carrega, às vezes, uma palavra só, ela carrega toda uma filosofia, toda uma carga ali de conteúdo numa palavra só. E aí, para o português, você tem que escolher uma palavra, tá, mas qual palavra eu uso aqui para poder traduzir isso? Mas se eu colocar essa palavra, ela não descreve o todo do que esse termo quer dizer. E aí, eu precisaria dessa palavra. E se você colocar todas as palavras para descrever aquele verbete, a Bíblia vai quintuplicar de volume.
Aí ela fica inviável de estudar, de ler qualquer coisa. Então você também tem esse problema da tradução, da linguagem que é muito antiga, né? Muito, de uma cultura completamente diferente. E aí você tem também o fato de que são mais de 40 autores bíblicos, 40 personagens que participaram da escrita da Bíblia ao longo de mais de 1.500 anos. Então você pega, por exemplo, assim, o surgimento das redes sociais. O quanto a nossa forma de se expressar, de se comunicar, de se relacionar, a nossa própria língua mudou nesses últimos, talvez, 15, 20 anos. Muito, né? A gente está falando de 15 a 20 anos. Talvez nos últimos 5 anos, o quanto mudou também. Então você está falando de 1.500 anos de distância entre o primeiro escritor e o último escritor. O quanto isso muda em 1.500 anos? De guerras, de políticas, de filosofias, de mudanças de mundo completo, né? Cultural. Tem uma época da Bíblia que você está lá no meio de Platão, e, né, você está na mesma época de Platão, de Aristóteles e tudo mais. Isso antes de Jesus ainda. Antes disso ainda você tem a cultura dos egípcios, dos medos, dos babilônicos. Então, isso vai passando assim por toda uma história que é a história mundial, é a história do planeta Terra. Então, o quanto isso vai mudando? Então, você vai ler Gênesis, você não lê igual você lê Paulo. São milênio, é um milênio de distância, sabe? E muitas vezes a gente acaba tendo essas dificuldades, esses desafios. Então, como você enxerga a Bíblia? É um livro de lei? É um livro obscuro? É um livro de sabedoria? A forma como você vai ler a Bíblia vai mudar completamente a forma, ou vai transformar, ou vai influenciar a forma como você enxerga Deus e como relacionamento você enxerga a si mesmo, né? Como isso faz você se relacionar com o mundo, com Deus, com a própria Bíblia em si. Então, por exemplo, tem gente que enxerga a Bíblia como uma arma, uma espada. E a própria Bíblia utiliza essa linguagem, né? A Bíblia, a palavra de Deus é uma espada cortante. Paulo vai utilizar essa linguagem, né? Os Salmos vão falar um pouco disso também. Mas tem gente que enxerga a Bíblia como uma espécie de arma, ou seja, para eu combater o erro, certo? A Bíblia tem a verdade, a Bíblia está certa, eu paro. De novo, é a forma como eu enxergo a Bíblia, certo? Então, eu enxergo a Bíblia como um livro infalível. Ele está certo, ele tem a verdade. Portanto, se você está errado, eu uso a Bíblia para poder te atacar. Então, se eu enxergo a Bíblia como um instrumento de ataque, para eu ir contra o outro, para eu ir contra o erro, talvez isso faça com que eu enxergue Deus como o quê? Como um grande general, um guerreiro, né? Alguém que está comandando essa guerra, todo esse sistema de batalha. Consequentemente, eu sou o quê nessa história toda? Sou um soldado. Né? Eu sou um guerreiro, sou um lutador e tudo mais. Agora, de novo, a Bíblia se apresenta como a verdade. Ela se apresenta como tendo a instrução para combater o erro. Ela apresenta Deus como um Deus que vai fazer isso. Né? E ela nos chama para participar disso que a gente chama de conflito. Mas a Bíblia se resume a isso. E aí, quando eu isolo a Bíblia e falo que a Bíblia é isso, eu vou ter vários problemas com as outras partes. Né? Então, por exemplo, se eu enxergo a Bíblia como um livro de leis e de regras, né? A Bíblia é simplesmente um manual aqui de vida, ela tem os princípios, ela tem as leis, as regras que eu preciso para poder fazer tudo certinho, viver bem nessa terra. Então isso faz de Deus o quê? Isso faz de Deus uma espécie de policial cósmico. Deus está lá no céu, olhando para a sua criação e falando assim, errou, vou ter que matar, vou ter que destruir. É o policial, é a guarda, né? Ele fica nas esquinas do universo observando se eu estou fazendo o que é certo ou não. Por quê? Porque ele me deu um livro de regras. Então, se ele me deu o livro de regras, eu não posso quebrar essas regras. Então, se a Bíblia é simplesmente um livro de regras e Deus é um policial cósmico, o que eu sou nessa história toda? Eu sou alguém que estou vivendo aqui o tempo todo assim, olhando para trás do ombro, né? Será que ele está me vendo? Será que é o que eu estou fazendo agora? Então, a gente vive debaixo de um estado de vigilância constante, onde eu não posso errar, eu não posso bobear, porque, né, o tempo todo aqui. A Bíblia possui regras, ela possui leis, ela possui princípios para a vida? Sim. Mas ela se resume a isso? Também não. E aí, de novo, quando eu isolo isso, aí eu começo a ter problemas. Então, o ponto aqui é, como eu enxergo a Bíblia isoladamente, vai afetar a forma como eu enxergo Deus isoladamente e como é a minha relação com essa visão e como eu passo a viver de acordo com ela. Tem pessoas que falam assim, não, a Bíblia é um mapa para poder viver bem, né? Para você poder ir para os lugares certos, fazer as coisas certas, né? Então, esse tipo de relação acaba transformando Deus numa espécie de alguém que recompensa as coisas que eu faço. Né? Já é o contrário do policial cósmico. Então, assim, se eu vou para os lugares certos, eu faço os lugares certos, então Deus vai me dar presente, Deus vai me recompensar. Deus age de acordo com as minhas ações. Então, se eu faço bem, Deus me abençoa. Se eu faço mal, Deus me amaldiçoa. Basicamente, é um tipo de relação o quê? Toma lá, dá cá. Né? É uma espécie de relação comercial com Deus. Logo, quem eu sou?
eu sou alguém que vai viver dessa forma, buscando fazer o bem, mas não por uma genuína transformação de coração, de caráter, mas porque se eu fizer o bem, eu vou receber coisas boas, né? Deus recompensa aqueles que fazem o bem. Essa é uma verdade bíblica? Se você pegar a verdade bíblica como algo desconectado do mundo de pecado, sim. Mas, por exemplo, aí você chega em Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal e tome Jó pancada para cima e para baixo. Jó sofre, sofre, sofre. O que isso quer dizer? Que nós não vivemos num mundo perfeito. E de que as coisas não estão como Deus gostaria que estivessem. Então a Bíblia ela vai mostrar que tem gente que é boa e recebe o sofrimento. Tem gente que é má e se dá bem. E tem gente que é boa e recebe bênção, tem gente que é má e recebe punição. Mas não é um efeito causa tão automático assim. Por quê? Porque existe todo um conflito acontecendo que muda a relação das coisas e traz o caos. Então eu não posso simplesmente enxergar a Bíblia como apresentando algo que é assim, se eu fizer isso, automaticamente vai acontecer. A gente vai passar por provérbios em algum momento. Tem gente que lê os provérbios como se fossem promessas. Ensina a criança, é um provérbio muito famoso, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando ela for grande, não se desviará dela. Quantas crianças cresceram na igreja e hoje não estão mais? Então a Bíblia é mentirosa. Mas não é uma promessa. Provérbios, ele apresenta, digamos assim, um levantamento estatístico de relação causal. O que isso quer dizer? Se isso for feito, a probabilidade disso acontecer é muito alta. Por quê? Porque é uma observação do cotidiano. O sábio que escreveu o livro, ele falou, não, eu fiz observações sobre o mundo e minhas observações são essas. Agora, a gente vive num mundo de causa e a estatística nem sempre acerta, né? Estatisticamente, é muito mais fácil você ser atingido por um raio do que ser picado por uma serpente. Isso significa que você nunca vai ser picado por uma serpente? Não, porque é só uma estatística. Você pode ser o indivíduo X lá que deu sorte de cruzar com uma serpente, né? Então, tudo isso faz com que a gente tenha que ter certo cuidado na hora de interpretar a Bíblia, porque, de novo, a forma como eu enxergo a Bíblia faz com que eu enxergue Deus de determinada forma, porque a Bíblia me apresenta Deus, e a forma como eu enxergo Deus, já que eu sou a sua imagem, vai ser a forma como eu vou me enxergar e vou me portar, né? Portanto, quando eu passo a entender a Bíblia como uma narrativa histórica, e não só uma narrativa, mas uma metanarrativa épica, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, um livro que apresenta uma história sobre a origem do universo, a origem da humanidade, quem eu sou. Quando eu começo a enxergar a Bíblia como esse livro que possui essa história, eu enxergo Deus como quem? Quem é Deus? Se a Bíblia é uma história, quem é Deus? O autor. O autor dessa história. A pessoa que designou esse livro, que de fato projetou tudo isso. E se ele é o autor da história, eu sou o quê? Eu sou um personagem dessa história. Alguém que está desbravando essa jornada que a Bíblia apresenta e, portanto, nessa jornada, eu preciso entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso, às vezes, lidar com conflitos. Eu preciso buscar entender qual o caminho certo a seguir. Só que tudo isso eu vou entendendo conforme o que vai acontecendo. Eu vou descobrindo essa história. Eu vou vivendo essa história, eu vou aprendendo, eu vou meditando nela e conforme eu vou estudando e meditando nessa história, essas coisas vão saltando, essas coisas vão aparecendo. E elas vão fazendo sentido por quê? Porque uma história, especialmente uma narrativa, ela tem esse poder de nos comunicar porque a gente vê um princípio sendo encenado na nossa frente, né? Então, você estava lá na escolinha muito tempo atrás e a professora falou assim, eu quero desenvolver esse tema. Aí ela separa a turma em vários grupos, vocês vão fazer uma peça de teatro, uma ceninha, para desenvolver esse tema aqui, né? E aí a gente via, ria, dava aquela risada, mas isso ajudava a gente a entender certos conceitos, porque você vê aquilo sendo encenado. E quando você vai para a Bíblia, é exatamente isso que acontece. Uma coisa é eu te falar assim, amor. Outra coisa é eu te falar assim, Deus amou o mundo de tal maneira que o seu filho foi lá e morreu. E aí eu vejo essa história acontecendo. Eu falo assim, isso é amor? Então isso é amor. Uma coisa é eu falar assim, olha, aquele que pecar vai morrer. Ok, aquele que pecar vai morrer. Aí eu leio um livro que apresenta o ser humano, momento após momento, pecando, fazendo o que é errado, e como a morte vai se seguindo a cada escolha do ser humano. E eu observo essa história e falo assim, realmente a história me mostra que essa é uma verdade. Então você vê que a Bíblia, ela possui os princípios, e esses princípios se tornam verificáveis na história. Ela apresenta um caminho correto e um caminho errado, e eles se tornam verificáveis conforme eu vou lendo essa história.
Ela apresenta, de fato, então, esse conflito, essa coisa acontecendo, e ela vai se mostrando nessa história. De fato, quando a gente vai para a Bíblia, e eu falo assim, não, a Bíblia é um livro de regras, ou de discursos, ou de um ensino moral. Na verdade, a gente deixa de entender a divisão da própria Bíblia. A Bíblia é formada de linguagem discursiva, e isso inclui leis, ordens, mandamentos. Paulo, por exemplo, falando, Moisés, falando, ó, faça isso, se você fizer tal coisa vai acontecer. Não deixe de fazer tal coisa, porque senão tal coisa, né? Ordens discursivas, ou seja, algo racionalista. 24%, ou seja, um quarto da Bíblia é de discurso. 33%, um terço da Bíblia é poesia. Mas poesia não é só salmos? Não, os poetas também são profetas. A maioria dos livros proféticos são escritos em forma de poema, né? Então a poesia hebraica é um tanto quanto diferente, né? Então você tem um terço ali basicamente de poesia, isso inclui canções, prosas e tudo mais, né? E finalmente, 43%, quase a metade da Bíblia é o quê? É narrativa. Então se você ainda soma narrativa com poesia, que é uma linguagem mais criativa, né, mais artística, que comunica com um lado específico do nosso cérebro, você está falando aí de 75% praticamente da Bíblia, que está querendo acessar um lado da sua vida que tem muito mais a ver com uma relação mais íntima com a coisa, uma vivência mais específica. E apenas um quarto, menos de 25%, de fato de discurso, que vai apelar para um outro lado mais racional do seu cérebro. Agora, isso quer dizer que porque a gente tem a maioria narrativa, então a parte discursiva não é importante? Não. O que a gente vai perceber conforme a gente vai lendo a Bíblia, que o discurso ele se encontra dentro da narrativa. E a narrativa se encontra através da poesia. E a poesia me ajuda a entender o discurso através do uso dela na narrativa. Então, cada livro ele não tem assim uma linguagem específica, ele tem uma linguagem primária. Mas várias coisas vão acontecendo no decorrer daquele livro. Por exemplo, você vai estudar Êxodo, livro de mandamentos, regra, 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 regra. Só que o livro do Êxodo também é uma história. E para cada mandamento que Deus vai dando, efeitos vão acontecendo naquela população israelita que recebeu aqueles mandamentos. Eles desobedecem, certa coisa acontece, Deus vai lá e faz uma determinada coisa, toma um tipo... Então você vai vendo como é que essas coisas vão se desenvolvendo através dessa narrativa, né? 43% então da Bíblia é narrativa e são 502 capítulos específicos nesse formato narrativo, né? De fato, contando histórias, descrevendo eventos, fazendo com que a gente possa se engajar de fato com essas histórias. Olha que interessante. Gênesis 1, verso 1. Quando você abre sua Bíblia, primeiro verso. Qual que é a primeira expressão que aparece lá? No princípio. Onde essa frase costuma aparecer, além da Bíblia? Talvez você possa mudar um pouquinho ela e falar assim, era uma vez, nas narrativas em geral, né? Nos contos de fadas, né? Naquelas historinhas clássicas, tipo Disney, né? Nas histórias familiares, olha, era uma vez, é a mesma coisa que falar no princípio, tal. Claro que aqui tem todo um contexto poético, tem todo um contexto teológico, mas você percebe assim, que ele está dando início a uma história. Olha, era uma vez quando? Lá no princípio, em algum momento, né? E aí você vai para o último capítulo da Bíblia para finalizar o texto e fala, e reinarão para todo sempre. Onde aparece esse tipo de frase? Com variações como, e viveram felizes para sempre, né? E foi assim para todo sempre. Dali em diante, foi isso que aconteceu. De novo, narrativa. A Bíblia inicia uma narrativa e ela conclui uma narrativa. Então, se eu falho em enxergar isso, eu perco o que de melhor a Bíblia está me apresentando. De todas as formas que Deus poderia ter escolhido para se engajar comigo numa comunicação, Ele escolheu uma história. Então, por mais assim que, igual eu estava falando no começo, existe esse campo da teologia que é a teologia sistemática, que vai sistematizar o que acontece na Bíblia. Mas a Bíblia não é um livro sistemático. A Bíblia não é um compilado de regras. A Bíblia é uma história. E através dessa história eu vou filtrando, extraindo e meditando em cima de princípios, eventos e coisas que vão acontecendo e como isso se relaciona comigo. Muda completamente o jogo, porque não é uma letra fria. Aquela lei que Deus falou, às vezes ela não, em determinado contexto, a gente vai ver em uma determinada história, um livro da Bíblia, por exemplo, aquela lei que é muito clara de Deus, ela não é necessariamente obedecida em um determinado contexto. Aí você fala assim, mas a pessoa errou então. Não, porque ali o contexto mudou. Então, você olha para aquela lei e você não vê uma regra fria da letra, você vê um princípio. E um princípio, ele tem essa capacidade de se moldar ao contexto. Então, não, Deus está falando assim, olha, no geral isso aqui não é para ser feito, mas nessa situação aqui específica, veja o que está acontecendo. Se isso aqui for seguir a risca da regra, da letra, essa pessoa vai ser ferida, essa pessoa vai ser prejudicada.
né? Então, isso aqui mudou o contexto. A narrativa tem esse efeito, porque ela te apresenta os cenários possíveis de como aquilo pode se desenvolver. E você fala assim, então quando eu viver uma situação semelhante a essa, talvez eu tenha que agir dessa forma. Olha, viu o que aconteceu quando essa regra aqui não foi seguida ao pé da letra? Aconteceu isso aqui. Então ela vai te ajudar a observar, temperar, simular, digamos assim, como esses princípios vão acontecendo. A gente tem, dentro desse contexto, o que a gente chama de metanarrativa. O que é uma metanarrativa? É uma narrativa gigantesca, ampla, geral. O que ela faz? Ela vai englobar todas as outras narrativas. Então, por exemplo, exemplos de metanarrativa. A evolução. O que é evolução? Evolução é uma grande história que explica as outras pequenas histórias. Então, lá no começo, houve uma grande explosão. Essa grande explosão gerou vida. Essa vida foi desenvolvendo no restante do universo, até que a gente chega aqui no planeta Terra, que era uma bola de lá, sei lá o quê, sopa primordial, e aí vai. E aí, através dessa narrativa, você vai explicando os eventos da natureza, você vai explicando o surgimento da raça humana, como é que as coisas funcionam. Eu estava lendo um livro de economia, uns anos atrás, e o autor utilizava a explicação evolucionista para falar por que nossa mente funciona de determinadas formas no mercado. É assim, a nossa capacidade de fugir do conflito, de encarar certas coisas, do medo, da coragem, quando a gente escolhe, tudo isso, ele fala, vai surgindo de acordo com as escolhas que a gente fez nos nossos antepassados lá atrás, quando a gente caçava. Então, na hora que a gente vai lidar com determinadas coisas no mercado financeiro, né, no capital ali, numa empresa, aí ele estava falando, isso aqui vai fazer você fazer isso. Por quê? Porque lá no passado, um antepassado seu agiu dessa forma. Isso ficou na mente humana e a gente passou a adquirir esse tipo de habilidade. Então, você vê, é uma história ampla que explica pequenas histórias e todas as outras histórias. Essa é a metanarrativa. O que isso tem a ver com a Bíblia? A Bíblia é ou não uma metanarrativa? Ela é uma grande história que explica todas as outras histórias. No princípio, Deus criou o mundo. Tá, e daí? E daí que tudo que a gente está vendo aqui tem um início, tem uma história. A gente faz parte, esse pequeno planetinha azul, ele faz parte de uma narrativa muito maior. E qual que é o grande efeito, então, já que a metanarrativa é uma narrativa que explica e legitima todas as outras narrativas, que dá significado histórico através de uma conclusão, de uma ideia maior, qual é o efeito disso na nossa cosmovisão? O que é uma cosmovisão? Esse termo é muito importante, embora não seja tão conhecido. Cosmovisão é a visão que eu tenho do cosmos, ou seja, a forma como eu enxergo a realidade. Todo ser humano possui uma cosmovisão. Você sabe qual é a sua? Talvez você não saiba, mas você tem. Por quê? Porque são todas as crenças que você possui na essência de quem você é, e isso faz com que você enxergue, interprete e haja na realidade. Então, de acordo com a sua criação, com a coleção de relações que você teve, com pais, amigos, parentes, esposa, filho, um chefe, um colega de faculdade, os lugares que você trabalhou, os lugares que você mudou, a cultura em que você viveu, tudo isso vai formando em você certas lentes interpretativas, que são chamadas de cosmovisão. É aquilo que está dentro de você, assim, se você for descascando você como uma cebola, sabe? Quando você chegar na essênciazinha lá, no átomo, essa é a sua cosmovisão. Ela dá sentido a todo o resto. Então, a forma como você enxerga o mundo vai fazer você escolher o seu partido político, em quem votar. A forma como você enxerga o mundo e interpreta a realidade vai fazer você escolher com quem você vai se casar. Qual trabalho que você vai escolher. Em que lugar você vai morar. Com que pessoas você vai se relacionar. Se você vai crer em Deus e aceitar a Bíblia ou não. E, uma vez aceitando a Bíblia, como você a interpreta? Você interpreta através da sua cosmovisão. E aí a gente tem um problema. A Bíblia deveria construir nossa cosmovisão. E muitas vezes a gente permite que a nossa cosmovisão interprete a Bíblia. Então, qual que é a relação aqui dessa história? Eu preciso entender essa metanarrativa porque ela é a narrativa que explica o significado das coisas e a realidade. Logo, é através dessa metanarrativa que a minha cosmovisão é formada. Então, o que é o processo que a gente chama de conversão? E aí que está uma grande questão. Muitos dos estudos que a gente faz, e classes bíblicas, muitas vezes a gente fala assim, não, o que é se converter? É o termo de igreja que a gente fala, né? Eu era fora da igreja, agora eu sou dentro da igreja. E muitas vezes a linguagem que a gente usa para falar de conversão é eu frequentava tais lugares, não frequento mais. Eu comia tais coisas, agora não como mais. Eu trabalhava em determinados dias, agora não trabalho mais. Eu usava certas roupas, adereços e ouvia certas músicas e agora não faço isso mais. Então eu estou convertido. A gente pega, na verdade, uma amostra dos sintomas da nossa vida, das escolhas e efeitos da nossa vida. Quando, na verdade, conversão ela acontece no íntimo da cosmovisão. Eu enxergava o mundo de um determinado jeito,
e agora eu enxergo de outro. E por enxergar o mundo de uma forma completamente diferente, o que isso faz nas minhas escolhas? Muda tudo. Então, muitas vezes, o nosso tipo de estudo da Bíblia é muito mais querendo se focar no externo. E, às vezes, por não ter a nossa cosmovisão mudada, a gente só escolhe outras formas de reverberar aquilo que a gente sente. A gente continua o mesmo tipo de pessoa de antes, mas agora a gente aplica isso em outras escolhas, em outras coisas. Eu era muito competitivo no meu mercado de trabalho, aí eu tive que deixar aquele emprego por causa que eu me converti. Agora eu sou muito competitivo dentro da igreja. Eu era muito egoísta, estava muito acostumado em acumular capital, em trabalhar muito para ganhar muito dinheiro. Agora eu estou dentro da igreja, eu busco poder dentro da igreja. Eu busco um cargo de destaque, eu busco aparecer para todo mundo. Você só mudou o foco de como extravasar a sua cosmovisão. Porque te ensinaram que o problema está nos efeitos. Quando a grande questão da conversão é de fato o nosso coração. Então a Bíblia, como metanarrativa, ela busca exatamente transformar isso, transformar a forma como você enxerga o mundo. A forma como você enxerga, interpreta e age na realidade. Por isso a gente viu aqueles exemplos iniciais. Como eu enxergo a Bíblia? A forma como eu enxergo a Bíblia vai afetar a minha cosmovisão. E a minha cosmovisão vai interpretar Deus e vai me interpretar quem eu sou. Né? Por isso eu preciso de fato abordar a Bíblia para que ela me transforme de fato. E por isso, quando você vai, por exemplo, para o livro dos Salmos, é bem complexo porque ele é um livro de poesias, de hinos. E poesia, você sabe, tem uma linguagem toda figurada, né? E lá no primeiro salmo, quando ele faz a abertura do livro, tem uma canção que ele diz assim, logo no primeiro verso: bem-aventurado aquele que busca o Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma fonte de água. O que acontece com uma árvore que é plantada muito perto da água? Ela cresce muito mais, porque ela tem nutriente, ela tem acesso do que uma árvore que está lá no terreno seco. Então ele fala assim, aquele que medita na palavra de Deus tem acesso à fonte da vida. Isso faz com que ele floresça, com que ele viva muito mais, com que ele cresça, amadureça. Mas ele usa essa expressão muito interessante. Ele fala, bem-aventurado aquele que faz ano bíblico. Aquele que lê a Bíblia. Aquele que conhece sobre a Bíblia. Aquele que ouve sermões. Ele fala, bem-aventurado aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Essa expressão meditar é literalmente reviver, meditar. Você lê aquilo. Não é meditar naquela coisa oriental que a gente está acostumado no cinema, né? De novo, as lentes interpretativas, né? Nossos preconceitos. Não, eu leio um texto bíblico e fico aqui, ó. Texto bíblico. Não, meditar a expressão ali é literalmente murmurar baixinho para você mesmo. Então você lê a Bíblia e fala assim, olha que interessante isso aqui, deixa eu voltar aqui para entender. E aí você fica meditando na palavra de Deus o tempo todo ali, estudando, reestudando, reestudando, reestudando. Você vai ver determinados temas que a gente vai ver aqui, que talvez você vai olhar e falar assim, cara, mas por que eu nunca vi isso antes? E assim, eu só fui ver essas coisas com muito tempo depois de estudar a Bíblia. Muitos anos e muitos anos estudando, caramba, tem um negócio aqui que eu não tinha percebido antes. Por quê? É a recorrência. Então, a história que é apresentada pra gente, ela tem justamente esse propósito, de fazer com que, não é que a gente leia uma vez e saiba sobre a história, é de que a gente volte recorrentemente. Por quê? Porque ela é a história que dá sentido à nossa vida. Logo, se ela é a fonte do nosso sentido, a gente precisa o tempo todo voltar e ficar regurgitando, né? Como é que é a sua relação com o alimento? Quando você faz uma boa refeição, você não precisa comer mais? Ou você precisa comer todos os dias? Como é que é a sua relação com a água e com o oxigênio? Então tem certas coisas que são essenciais para a nossa vida, né? A palavra de Deus se coloca como nosso alimento, nossa água, nosso ar. Por quê? Porque eu preciso voltar a ela o tempo todo para ter vida. Para que ela me aponte à fonte da vida a qual eu perdi acesso por causa do pecado. Né? Então, por isso essa importância narrativa. Se eu vejo só como uma lista de regras, eu me afasto dela fazer, eu já sei tudo que tem para saber. E agora eu só preciso viver. Né? O problema é que a Bíblia apresenta justamente uma história de pessoas que sabiam tudo que tinha para saber. E a vida delas foi um desastre, porque não havia uma relação com a grande narrativa. Né? Então a gente vai ver um pouco desses exemplos também. De fato, o lance da metanarrativa, então, da cosmovisão, ela explica pra gente que a história bíblica, essa narrativa bíblica, ela não tem simplesmente o objetivo de te passar informações. Né? Tem gente que fala assim, não, fulano de tal conhece muito sobre a Bíblia. Ele sabe um monte de verso de cor. E daí? Né? Qual a diferença disso para alguém que sabe um monte de verbetes da enciclopédia de cor? Não, ele sabe o nome de todos os personagens bíblicos. E daí? Sabe os 12 discípulos, as 12 tribos, ele sabe quantos fios de cabelo Salomão tinha. Tá, mas o que isso muda? A Bíblia não se propõe a ser um livro de informações. Ela se propõe a mexer com a nossa cabeça, a incomodar a sua mente, isso é a meditação, e fazer com que você fique inquieto com aquilo que você tem pensado a sua vida inteira. E fala assim, não, mas peraí, será que eu encarei a realidade, o mundo,
as coisas de um jeito completamente errado? Será que eu não preciso ressignificar tudo que eu pensei até agora? Paulo fala lá em Romanos 12, no verso 2. Romanos talvez seja o livro mais, para mim pessoalmente, um dos livros mais incríveis da Bíblia. A capacidade de Paulo de resumir toda a Bíblia naquele livro e apresentar a mensagem da salvação é incrível. A gente vai passar por ele também e talvez gastar até mais tempo com ele, porque ele é fenomenal. Mas lá no capítulo 12, quando ele já está indo para as conclusões do seu livro, depois de ter apresentado toda uma recapitulação da Bíblia, ele fala assim, olha, vocês precisam oferecer a vocês mesmos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Né? A gente vai estudar um pouco sobre sacrifícios, sobre tudo isso daí, mas e ele fala assim, e não vos conformeis com este mundo. O que isso quer dizer? Não tomem a forma desse mundo. Não se amoldem aos padrões que o mundo impôs a você. O jeito de pensar, o jeito de interpretar as coisas. Né? O egoísmo, a cobiça, a inveja, os ciúmes, toda a forma pecaminosa que a gente vive, que vai muito além do que a gente come, do que a gente veste, de onde a gente vai. Tem a ver com quem nós somos no cerne do nosso ser. O lance da cosmovisão. E ele fala assim, olha, não tomem a forma e o padrão que esse mundo está tentando impor a vocês, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. E é muito interessante ali, porque a palavra transformação é a palavra metanoia. Transformem-se pela metanoia da vossa mente. O que é metanoia? Metanarrativa, metafísica. É a realidade das coisas. É a expansão das coisas. Então, transformem-se pela expansão ou pela mudança do jeito de vocês de enxergar tudo. Como é que isso vai acontecer? Ele vai falar que é pelo Espírito Santo através da palavra. Então, o segredo da conversão e da salvação, Paulo diz, é a transformação do seu jeito de pensar. E quem é que vai causar isso? É o Espírito Santo através da metanarrativa mudando a sua informação. Então, o objetivo da Bíblia não é fazer você acumular informações sobre tudo. É transformar o seu jeito de pensar. É mexer com a sua cabeça. É te provocar a sair do conforto das suas visões de mundo pré-estabelecidas e ressignificá-las através da palavra de Deus. Aquilo que eu estava falando no começo, a teologia bíblica ou teologia narrativa é essa disciplina de aprender a ler a Bíblia como o quê? Uma história, mas uma história de um autor divino que culmina na pessoa e na obra de Cristo, de modo que cada parte da Escritura seja compreendida em relação a Cristo e o plano da redenção. Então, se você pega qualquer história dessas famosas, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Matrix, para falar os do cinema, né? Essas grandes produções cinematográficas ou livros, né? Romances famosos, assim, você sempre tem um arco narrativo. Você começa com a apresentação da situação, aí acontece um conflito que muda o jogo. Tipo, tava todo mundo bem aqui na fazenda, aí uma situação acontece que essa pessoa precisa sair para resolver o problema. E aí o resto do filme vai ser o quê? O escalonamento dessa situação de tensão. Ele vai descobrindo coisas que ele não sabia antes, ele vai tendo que lutar com certas pessoas, e a coisa vai escalonando. Até que chega no ponto alto que a gente chama de clímax da história. O que é o clímax? Aquele momento do filme, da história, onde todas as coisas convergem para uma resolução. É o ponto alto do filme, assim. Geralmente ele é no finalzinho do filme. Porque dali não tem muito mais o que fazer, porque a situação ou vai ser resolvida ou vai ser escalonada. Claro que filmes modernos, assim, eles criaram essa arte agora de fazer clímax em cima de clímax. Então, quando você acha que chegou, ele dobra a aposta e vai aumentando. Mas, no geral, a estrutura é essa. E aí, depois do clímax, você tem a resolução do conflito. O clímax geralmente resolve o conflito que foi escalonado, e aí você volta para um novo normal. Ou seja, volta para a situação inicial, mas por causa de todo esse conflito, por causa de toda essa situação, você não volta exatamente porque era antes, porque tudo mudou. Mas, pelo menos, a situação foi resolvida. Você olha para a história bíblica, ela apresenta isso. Ela apresenta um início, um conflito, como as coisas dão errado, o escalonamento desse conflito até chegar num clímax. Que clímax é esse? A morte de Cristo. Ou toda a pessoa, o ministério e vida de Cristo em geral. E dali você tem a resolução dessas questões. Como é que esse evento, que é o clímax da história, vai afetar agora a compreensão de todo o resto para me levar de volta para o normal? Mas peraí, mas eu não volto exatamente para o normal de antes. Porque teve esse conflito, isso muda tudo. Mas as coisas são resolvidas. Então, você tem lá a teologia sistemática. Ela quer sistematizar toda a Bíblia em princípios. A teologia narrativa não, ela tenta enxergar o todo e ela vai observar esses padrões e como esses eventos, essas histórias estão conectadas, formando essa grande narrativa para chegar na pessoa de Cristo. Cristo é o ponto alto da história. Agora tem um problema, não sei se vocês já ouviram isso, mas quando eu era menor eu via isso direto. Ah, você tem dificuldade de ler a Bíblia? Começa pelos evangelhos. Vai ler a história de Jesus. Legal, aí você começa a ler a história de Jesus, aí ele está falando que ele é o filho do homem. O que é filho do homem? Aí ele faz os milagres lá e fala assim, não, isso aqui é por causa de tal coisa. Que coisa?
Ele começa a abrir umas janelas, umas gavetas que você não faz ideia. Por quê? Porque você não tem o início da história. É como se você chegasse na sala e sua esposa já está lá no Netflix assistindo a metade do filme. Aí você senta, aí o que você vai começar a fazer? Quem é essa pessoa aí? Aquela coisa irritante de todo mundo que interrompe o filme, né? O que ele está fazendo? Mas por que ele está dizendo isso daí? Você não viu o começo da história, não adianta você chegar agora no meio. Então, o evangelho é a parte mais importante da Bíblia? Sim. Os evangelhos são a parte mais importante da Bíblia. Mas se você for direto para lá, você não vai entender nada. Talvez você encontre historinhas legais, chamadas de parábolas, que até ensinam certas linguagens de sabedoria. Mas qual que é a relação disso com o fim das contas? Por que a morte dele faz alguma diferença? Por que o fato dele ressuscitar muda alguma coisa? Tudo isso tem um padrão que acontece lá atrás. Então esse é o objetivo da teologia bíblica. E tem alguns versos que a gente vai ler agora que explicam pra gente a teologia bíblica, falados pelo próprio Jesus lá nos evangelhos. Lá em Mateus no capítulo 5, verso 17 e 18, Jesus está conversando ali com alguns discípulos e alguns mestres da lei, né? Que é aqueles que tentavam ficar pegando Jesus no pulo o tempo todo. E ele fala assim, olha, não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para fazer o quê? Cumprir. O que significa cumprir? Significa, eu vim para fazer com que tudo aquilo que veio antes de mim tenha sentido e significado. Sem mim, tudo que aconteceu não faz o menor sentido. É só a história do mundo acontecendo. Só que ele fala aqui, lei e profetas. E aí muitas vezes no contexto de igreja, a gente fala assim, lei é os 10 mandamentos. E profetas são aquelas pessoas que falaram do futuro. Não é nada disso, a gente já vai ver o que isso significa. Porque, em verdade, lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio ou i jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Num outro verso ele fala assim, João 5, 39 e 40. Ele está conversando de novo com esses mestres da lei, que estudam a Bíblia para cima e para baixo, sabem todas as informações sobre a Bíblia, sabem tudo quanto é lei de cor, só que eles são aquele primeiro perfil, eles enxergam a Bíblia só como um códice de leis. E agora que Jesus começa a encarnar a palavra de Deus, eles estão confusos, porque tudo que eles sabem é a letra da lei. E eles olham para Jesus vivendo daquele jeito e não bate com o que eles criaram sobre Deus. Jesus está apresentando uma outra visão sobre Deus, não encaixa com a visão deles. E eles estão o tempo todo em choque com Jesus. Aí Jesus fala assim sobre o entendimento que eles têm da Bíblia. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Mas são elas que fazem o quê? Testificam de mim. Tudo isso aí que vocês estão estudando a vida inteira de vocês, que vocês dedicaram toda a vida de vocês para estudar, estava falando de mim. Só que vocês não querem fazer o quê? Vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês não querem acreditar, porque os fariseus faziam isso o tempo todo. Eles liam lá a Bíblia, mas em vez de entender, não, mas peraí, essa Bíblia está apontando para esse homem aqui. Eles falam assim, não, esse homem é uma ameaça para a minha visão da Bíblia. Portanto, eu tenho que destruí-lo. Então eles se negavam a abraçar Jesus como esse clímax da história. Lá em Lucas, no capítulo 24, versos 25 a 27, Lucas 24 já é o finalzinho do Evangelho de Lucas. Jesus morreu e agora os discípulos estão todos tristes. Por quê? Porque o mestre amado deles morreu. Eles tinham a expectativa de que ele era o Messias para resolver todos os problemas. Então vejam, quais eram os pré-conceitos dele? Qual era a cosmovisão de mundo que eles tinham? A cosmovisão dos discípulos, assim como de todo israelita, era de que o Messias seria aquele que viria para destruir Roma e libertá-los do cativeiro. Para que eles fossem finalmente uma nação poderosa como eles eram na época de Davi, lá atrás. Qual que era a cosmovisão deles? De guerra. Eles eram soldados nessa missão e Deus era o grande guerreiro que viria para destruir tudo. Aí Jesus chega e do nada morre. Como é que você acha que, por causa dessa cosmovisão, como é que os discípulos estão agora em relação à morte de Jesus? Estão na vala, na fossa. Devastados. E aí Jesus encontra 2 desses discípulos andando por uma estrada. Jesus ressuscita, começa a andar com eles, e os caras estão tão no luto ali, que eles nem notam que é Jesus. Jesus já morreu, ressuscitou, e eles estão ali, de luto, tristes, caminhando, né? Aquela cena de filme assim, com a musiquinha triste, e o cara andando em direção ao pôr do sol, cada vez mais escuro, né? E aí, olha o que acontece. Jesus fala para eles assim, como vocês são insensatos, são tolos, né? São duros de coração, e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. O que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Jesus fala assim, olha, se vocês tivessem de fato meditado nas Escrituras, vocês iam perceber que na verdade as Escrituras não falam só de um Deus guerreiro, falam de um Deus sofredor, de um servo sofredor. E aí, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Mas o que quer dizer Moisés e os profetas? De novo, é só Moisés lá, o personagem. O que Moisés falou sobre Jesus e o que os profetas profetizaram sobre o futuro?
Nos versos seguintes, ainda no 24, Jesus vai lá, divide o pão com eles, come e desaparece, vai embora. E aí, num determinado momento mais à frente, os discípulos estão reunidos novamente, num outro lugar, e Jesus aparece diante deles. E aí, o que acontece? Tem aquele evento que é pintado em várias figuras famosas de Tomé tocando a ferida de Jesus. Já viram essas imagens, né? Onde Jesus fala assim, sou eu. Não, o senhor é fantasma. Que fantasma? Encosta aqui pra você ver. Fantasma, por acaso, tem carne? Aí toda a discussão, mas como é que você pode ser Jesus se Jesus morreu? Aí Jesus fala assim, mas por que vocês estão tão espantados assim? Vocês não leram a Bíblia? Não, a gente leu, não tinha isso lá. Tinha sim. São essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas, e agora ele acrescenta, nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados e todas as nações, começando em Jerusalém. O que Jesus faz aqui? Ele dá um resumo para a gente de todo o propósito da Bíblia. Tudo isso que existe antes de mim, ou seja, na época de Jesus não tinha essa Bíblia que você está lendo, né? Só tinha o Antigo Testamento. Né? O Novo Testamento vai ser escrito ainda, certo? Depois de Jesus. Então, quando Jesus fala das Escrituras, ele está falando do quê? Do Velho Testamento. A Bíblia de Jesus é o Antigo Testamento, é tudo que vem antes. Né? Ele fala assim, olha, tudo isso foi escrito a respeito de mim aonde? Na lei de Moisés. Ah, então ele está falando dos 10 mandamentos? Não. Nos profetas, que as pessoas profetizaram sobre o futuro, e nos salmos, ou seja, só no livro de salmos? Não. O que Jesus está se referindo aqui, e é bem interessante porque assim, na sua Bíblia, e talvez se você for procurar alguma coisa sobre a divisão da Bíblia, você vai ver que a Bíblia é dividida em Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os escritos de Moisés, e aí você tem os livros históricos, os livros de sabedoria, os livros poéticos, os livros proféticos. Essa é uma divisão um tanto mais quanto moderna. Antes de Jesus, os grandes estudiosos da Bíblia, essas pessoas que foram organizando o livro e mantendo o acervo da palavra de Deus ali, pegando esses rolos, pega os escritos de Moisés, conserva, guarda em determinado lugar, vai mantendo as cópias, né? Vai cultivando ali, aí determinado profeta chega e escreve um rolo, aí ninguém acredita nele, aí depois ele morre, um monte de coisa ruim acontece, tudo que ele falou se concretiza, aí fala assim, opa, ele era enviado de Deus, então vamos pegar os escritos dele e vamos colocar aqui junto. Então eles vão fazendo essa curadoria. Chega no final da época do Antigo Testamento, você tem ali um monte de rolo. Aí você precisa organizar isso. Aí o que esses homens inspirados por Deus fizeram? A inspiração não vem só para aqueles que escrevem, vem também para aqueles que organizam. Eles organizam todos esses rolos de uma forma que essa história possa fazer sentido. E como acontece essa divisão? Lei de Moisés, profetas e salmos. Essa é a divisão clássica da Bíblia. O que isso quer dizer? Essa divisão é chamada por um acrônimo chamado Tanakh, ou Tanakh. O que é esse Tanakh? Nada mais é do que, primeiro, Torá. Primeira parte aqui do Tanakh, é a Torá. Torá significa lei, instruções. E diz respeito aos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Então, quando Jesus ou qualquer outro escritor lá na frente, ou até mesmo os profetas falam a lei de Moisés, ou a lei, ele não está falando dos 10 mandamentos. Ele está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia. Os escritos de Moisés. Os escritos de Moisés são aquilo que fazem a configuração base para a história. Ele é a introdução de toda a história. Você só consegue entender a Bíblia entendendo a introdução da história. Existia um mundo criado de certa forma, as coisas deram errado assim, 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 tais medidas foram tomadas. Ok. Depois da Torá, você tem então o Uná, né? O Tanakh. Agora você tem o Uná. O que é o Uná? O Uná é o Nevi'im, que é a palavra hebraica para profetas. Então Jesus falou assim, ó, a lei, Moisés, a Torá e os profetas. O que é os profetas? É a seção da Bíblia chamada de Nevi'im. E dentro dessa divisão você tem uma subdivisão. Você tem primeiro os profetas anteriores, que na verdade eles não profetizaram necessariamente, eles simplesmente colecionaram e descreveram a história do povo de Israel, né? Que é de Josué, o livro de Josué, aí na sua Bíblia, até lá na frente o livro de Reis, que são relatos de como o povo vai chegar em Canaã, tomar conta da terra prometida, vão se desenvolver lá, virar uma monarquia, e como essa monarquia vai agir no decorrer do tempo. Como é que o povo vai agir ali? A gente vai ver toda essa história lá na frente. E aí depois você tem os profetas posteriores, que são aqueles que de fato vão escrever a mensagem profética, ou seja, eles vão pegar tudo que foi explicado aqui
por Moisés. Aqui em Moisés você tem de fato as leis, os princípios, todas as instruções de Deus para o povo. Eles vão falar assim, olha, isso que aconteceu aqui é totalmente contrário ao que Deus explicou aqui. Então vocês precisam se arrepender, porque se vocês não voltarem a obedecer isso aqui, algo de ruim vai acontecer com vocês, o conflito vai piorar, né? Então os profetas posteriores, eles vão pegar toda a história dos profetas anteriores e contrastar isso com tudo aquilo que foi explicado por Moisés. E aí, por fim, você tem a última divisão do Antigo Testamento, que é o Tanakh, o K, que é o Ketuvim. Ketuvim é a palavra hebraica para escritos ou salmos, certo? Então, não é simplesmente o livro dos salmos, são os escritos, tanto poesia quanto linguagem de sabedoria. Então aqui você tem o livro de Jó, que é lá atrás, na época ainda do Pentateuco, e você tem alguns outros profetas, como Daniel, as próprias Lamentações de Jeremias, alguns outros livros históricos, os livros aqui de sabedoria, que são Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, e você tem também 1ª Crônicas e 2ª Crônicas, que é um apanhado geral da história aqui a partir de Davi. Ele faz um rápido apanhado aqui do que aconteceu até agora, e ele vai descrever toda a história, pegando aqui tudo que foi acontecendo com o povo, sobre uma segunda ótica, que é uma ótica mais descritiva, mais narrativa, né? Então essa é basicamente a divisão do Antigo Testamento. Então quando Jesus fala assim, olha, a lei, os profetas e os salmos, basicamente o que ele está falando? O Antigo Testamento. Então, o que o Antigo Testamento falava sobre mim? Falava sobre o Cristo, sobre o Messias, sobre aquele que viria. É tudo. Então toda essa configuração de como a história funciona, só que você vai e abre sua Bíblia e está meio confuso aí, porque as coisas estão meio às vezes desordenadas, porque você não enxerga exatamente qual que é o projeto ou o roteiro de como essa divisão está acontecendo, né? Ela está sendo baseada nessa estrutura aqui, e Jesus está citando ela, como essa história vai se desenvolvendo, né? E aí a gente vai para o Novo Testamento e a gente tem então o quê? Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde eles vão descrever a história então desse Messias e como tudo que aconteceu no passado, nessa parte do Antigo Testamento, se aplicam então a esse Messias chamado Jesus. E aí, em sequência, você tem um livro histórico chamado Atos dos Apóstolos, que vai demonstrar os efeitos que Jesus causa na história em seus discípulos. Então, seus discípulos, observando seus princípios, seus ensinamentos, vão agora sair e começar a pregar a mensagem agora com uma outra visão. Eles vão pegar tudo que eles entenderam no Antigo Testamento, vão aplicar no Cristo e vão pregar esse Cristo agora para as outras pessoas. E aí você tem as cartas, né? Começando pelas cartas paulinas. Paulo foi o autor mais profuso ali do Novo Testamento, foi o que mais escreveu. Então você tem Gálatas, Romanos, Coríntios, são cartas que ele escreve para comunidades locais ou para pessoas específicas, dando instruções e falando, corrigindo, exortando, confortando, com palavras a respeito de tudo aquilo que você entende do Evangelho, né? O livro de Atos ele vai descrever as jornadas de Paulo, por exemplo, né? As missões de Paulo, os evangelismos que ele faz, e essas cartas que são posicionadas dentro desse livro, elas vão mostrando os ensinamentos e como isso vai aplicar também o Antigo Testamento, mas filtrando pela pessoa de Cristo e apresentando então a mensagem do Evangelho. Você tem também as cartas gerais, alguns irmãos de Jesus, outros apóstolos, e por fim, você tem o último livro, que é o livro Apocalipse, que é um gênero específico chamado de apocalípticas, que ele vai fazer então um resumo simbólico de toda a Bíblia e apontar para o futuro para falar assim, então, baseado em tudo isso que a gente viu, eis o que vai acontecer e como essa história vai acabar.